A luz Olá, está bem? Sim, sim. olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um agromeeting semanal organizado pelo Espaço Visual e em parceria com o Instituto Empresarial do Tâmega e com o apoio mídia da Voz do Campo. O evento está a ser emitido em direto nas nossas redes sociais, nomeadamente através do Facebook e YouTube. O link está disponível na nossa página no Facebook e poderão entrar no link e colocarem as suas questões ao conferencista convidado. Esta é uma conferência organizada então pelo Espaço Visual, que é uma empresa consultora que trabalha no âmbito das candidaturas, projetos técnicos, planos de negócios, consultoria agrícola, formação profissional, licenciamentos e gestão de empresas. Convidamos semanalmente especialistas com massa crítica, que reconhecemos esse valor das agriculturas em Portugal, que venham expor a sua experiência, vontade e o acreditar no setor primário. Hoje é o tema que vamos debater é um tema que reconhecemos e que nos também é muito querido, que é a luta do leite. A fileira do leite nos últimos 30 anos foi uma das fileiras que na região do Entre Douro e Minho e Beira Litoral mais evoluiu, com um forte incremento de dimensão das explorações, aposta nas tecnologias, nos robôs de ordenha, na recolha de dados, na mobilização mínima de solos, na condução automática de tratores, corte de silagem, uma maior digitalização, etc. Por seu lado, a indústria cooperativa ficou fortemente organizada e concentrada. Há pouco mais de 10 anos criou-se a APROLEP, a Associação dos Produtores do Leite de Portugal. O que parecia à época uma fileira modelo, organizada, competitiva, sustentável, uma mais-valia para os agricultores, nos últimos anos, para estes, tem sido uma fileira que tem sofrido imensos problemas, parece que é um pesadelo, uma estagnação de preço, valorização do leite, um incremento dos créditos, dos serviços da dívida, eliminação das ajudas financeiras públicas, etc. Muito tem contribuído as promoções, atrás de promoções a preços da grande distribuição, a preços quase de dumping, importação de leite para as marcas brancas dos supermercados, pouca especialização da indústria cooperativa, que ficou praticamente pelo leite UHT, uma commodity no mercado internacional, um negócio incipiente nos produtos lácteos, valor acrescentado, etc. Tudo isto originou a que se chama hoje em dia a crise do leite. Mas para falar sobre este assunto, nada melhor que então o especialista, o nosso conferencista de hoje, que é o Carlos Neves, que é produtor de leite e secretário-geral da APROLEP. Muito obrigada, Carlos, por ter aceitado o nosso convite. É um gosto tê-lo por cá. Temos acompanhado a vossa luta, não é? Que realmente desde o início do ano, praticamente, que tem lutado muito pela valorização do vosso trabalho e isso é de louvar. Passo então a palavra para falar um bocadinho então desta crise do leite. Olá, boa noite, muito obrigado. Estão a ouvir-me bem? Muito bem. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui convosco a conversar sobre as lutas do leite. Agradeço ao Angelo Martino que me contactou, que me desafiou a estar presente. E eu tenho uma dificuldade enorme para ter alguma coisa de novo para dizer, para não me estar a repetir. De qualquer maneira, estou aqui à vossa disposição. E eu proponho então vermos primeiro um vídeo, que foi uma apresentação que fizemos no último congresso que conseguimos fazer em 2019, antes do Covid. Tem algumas imagens que resumem um pouco o que foi a história da nossa associação. E a seguir mostro mais uma apresentação e já comentando as coisas. Então eu convido-vos a ver comigo. Vamos lá ver se eu consigo, se funciona tudo bem, compartilhar a tela. Vou ter que mostrar aqui. Depois baixar. E agora há sempre alguma coisa que não era esta que devia estar, mas estava o outro aqui.
Ao piano esteve o Manuel Maia, meu colega, produtor de leite, filho de produtores de leite. Eu tenho que agora desligar aqui alguma coisa. Estão-me a ouvir? Sim, estão-me a ouvir? Sim, está tudo bem. Está tudo bem. Entrou aqui o Pingo Doce, não sei se o patrocínio foi para todos, se não foi só aqui comigo. Esta música é irritante, mas hoje é música para os meus ouvidos. Hoje eu perdoo-lhes. A música de Pingo Doce é agradável, foram os primeiros a anunciar o aumento do preço. Eu vou voltar agora a compartilhar a tela. Antes disso, ia dizer que aquilo é um PowerPoint com imagens da história da nossa associação, inicialmente com imagens que a Marisa Costa, minha colega da direção da ProLab, a vice-presidente, o presidente Jorge Oliveira, e onde está também o José Augusto Barcelos, o Jorge Silva de Alcobaça e o José Vidal de Mira, e para além de muita gente que passou pela história da associação e que esteve ali. E mostramos ali inicialmente várias imagens que foram reunidas para o projeto Leite é Vida, imagens sobre a produção de leite e depois imagens da nossa história. Depois desafiámos um colega que também é produtor de leite para tocar ao piano a música da Lady Gaga e do Bradley Cooper, e aquilo foi ensaiado em 2 ou 3 dias antes do colóquio e, na minha opinião, correu muito bem. Musicou aquilo e adaptou-se, e depois apagámos a luz e foi preciso improvisar, acender uma lanterna, mas conseguimos rematar bem aquele colóquio. E passávamos agora então a mostrar a apresentação que tinha aqui preparado sobre, e vou então, tenho que voltar a compartilhar a tela. Isto é sempre aqui uma dificuldade com o Zoom, porque me tapa. Tenho que resolver isto de outra maneira. E acho que assim já resolvi. Tapa-me. Bem, o problema dos produtores de leite é, com muitos agricultores, e é talvez a atividade que melhor retrata este meme que é famoso no mundo, que é trabalhamos, a gente perde dinheiro a trabalhar 400 horas por mês a alimentar pessoas que acham que a gente está a tentar envenenar. A questão de tentar envenenar tem a ver com todos os receios dos produtos que a gente utiliza, ou para tratar os animais, ou para cultivar a terra, os pesticidas, tudo o que é preciso para proteger as plantas, para adubar isso tudo. Portanto, e a parte de perder dinheiro é o setor que nos últimos anos, e na maior parte destes 10 anos, tem sido a nossa sina. Queria começar por apresentar as perspectivas para a produção de leite a nível mundial. Isto retirei de uma apresentação dos produtores franceses no Congresso de Ampromis, realizado há 2 ou 3 anos em Coimbra. Temos aqui uma perspectiva do que é a produção de leite, do que é a produção de leite no mundo. A Europa produz 33% do leite, o norte da América 18%, na América do Sul apenas 9%, a África produz 5%, na Ásia 30% e na Oceania 5%. Num total de 680 milhões de toneladas de leite que se produzem no mundo e que depois se consomem de uma forma diferente, muito na Rússia, muito no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, muito também depois na Índia, na China menos, ainda a crescer, no Brasil. De qualquer maneira, há aqui um potencial grande de crescimento. Há muitos países deficitários, e chamo aqui a atenção, Portugal e Espanha são países que são deficitários, e não se compreende que depois sejam também na Europa os países que têm neste momento o pior preço de leite ao produtor.
Isso é normal acontecer num mercado que funciona, é normal acontecer quando há excesso de leite. Nós não temos excesso de leite, temos falta neste mercado, mas por razões que a razão desconhece, estivemos, mesmo com o aumento que foi hoje anunciado de 3 cêntimos, ainda ficamos com um preço abaixo da média europeia, muito provavelmente. Nós espera-se que haja um aumento da classe média, e isto está aqui a nível mundial, desde 2009 até 2020 e até 2030, vai haver um crescimento exponencial da classe média, sobretudo na Ásia, também na África, mas sobretudo na Ásia. E ao haver mais, à medida que os pobres sobem de nível de vida para a classe média, é normal aumentar o consumo de leite. É o que mostra aqui este gráfico. À medida que na China, à medida que aumenta o produto bruto por habitante, aumenta o consumo de leite pelas pessoas. Ou seja, o que nos fazem é colocar a cenoura que está à frente do burro, dizer assim, pá, vamos aguentar, porque o consumo de leite a nível mundial vai aumentar, vai ser preciso produzir. A Europa tem capacidade, no fundo tem capacidade para produzir, como há algumas regiões em Portugal, no caso onde eu estou aqui em Vila de Conde, é uma região que tem capacidade naturais para produzir. O facto de existir muitos produtores, eu costumo dizer que produzir leite aqui é como vender leitão na bairrada, quer dizer, temos já à mão tudo o que é preciso, todos os fornecedores, a indústria já está preparada para recolher aqui, e quem diz isto, diz todo um pouco. Esta região, 50 km norte e sul do Porto, estende-se mais a sul, depois até à zona de Aveiro, e um pouco mais, e depois... no resto do país as vacarias já estão mais espaçadas, são vacarias de grande dimensão, mas já estão muito mais afastadas. De qualquer maneira, temos condições para produzir leite para responder a essa procura mundial. Apesar de todo o mal que dizem do leite, é previsível que vá aumentar a procura. E por isso que os produtores a nível da Europa defenderam o fim das cotas, mas depois veio o embargo da Rússia, a China reduziu as compras e a Europa passou um mau bocado. Depois recuperou. Nos últimos 2, 3 anos houve uma tendência de recuperação na Europa e que este ano foi evidente. Aqui na Península Ibérica isso não aconteceu. Estivemos, por isso é que nós tínhamos o pior preço da Europa até este momento, até agora, até outubro, e não sei, agora vamos atualizar os dados. Em 2009 houve uma primeira crise, havia muita importação de leite pelas grandes superfícies e nós aqui, a nível dos jovens agricultores da JDP, começamos a fazer barulho. Outros produtores de leite da zona centro e sul contactaram connosco e fizemos uma série de campanhas a chamar a atenção pela primeira vez para o símbolo PT no leite, com a vaquinha leituga, a apelar ao consumo de leite nacional. Estes miúdos que ali estão, alguns já estão na universidade, já estão todos mais velhos, espero que todos que ali estão na foto ainda estejam vivos. Se calhar já não estão na produção de leite. Muitos dos meus colegas com que fundámos a ProLab já deixaram a produção de leite. Isso é desanimador o que se passou no setor nos últimos anos. Nós em 2009 também fizemos uma ação de distribuir leite na praia. Contratámos ali um jovem para fazer parapente, consumo, pela primeira vez falar de beba leite nacional. As pessoas aderiram bem, ações pela positiva. Em setembro fomos para a praia, para o Castelo do Queijo, porque no dia seguinte iam decidir o fim das cotas leiteiras. Um domingo à noite, uma dificuldade enorme para estarmos lá a ordenhar as vacas, ao domingo, quando não há, normalmente os funcionários tiram folga. Pronto, a ideia era acender 10.000 velas
pelos 10 mil produtores de leite que havia em Portugal. Eu comprei 10 mil velas, depois tivemos velas para muito tempo, acho que até depois acabámos por dar à igreja, coisa parecida, não conseguimos acender 10 mil velas, estava muito vento, mas acabou por correr bem a demonstração. O ministro Jaime Silva não atendeu ao nosso pedido e aprovou o fim das cotas. E isso foi muito mau. A ProEP, a associação onde nós estamos federados, o European Milk Board, avisou que ia correr mal. As pessoas a nível europeu estavam convencidos, estavam iludidos que ia ser uma maravilha e foi complicado. Depois fizemos a situação, agravou-se, havia uma grande revolta em relação ao preço da Lactogal, que é a maior indústria, a maior fábrica. Fomos para a porta da Lactogal em 2011, depois voltamos lá em 2018 noutras circunstâncias. Fomos para a porta das grandes superfícies no Porto em 2012, ainda por causa da importação de leite. Em 2016 voltámos a sentir o mesmo problema. Os nossos colegas espanhóis descarregaram um caminhão de leite, cortaram entradas. Nós fomos para dentro dos supermercados, fomos tanto nesta ação como noutra, fomos lá, compramos, mostramos que os produtos eram todos importados. No caso aqui o Grupo Pingo Doce, a partir daí, já tinha previsto construir uma nova fábrica, mas não tinha capacidade para tudo. Eles contrataram outra fábrica para embalar o leite, passaram a embalar o leite nacional. Nós fizemos uma série de ações pela positiva, chamar a atenção das pessoas e a pressionar. Fizemos depois ainda uma grande manifestação em conjunto com outras organizações, com a FENALAC e com a CNAC, como já tinha sido em 2012, e fomos para a circunvalação do Porto, com cerca de 200 tratores, mais ou menos, com cerca de 3 mil pessoas que foram lá ter, e novamente a pressionar por causa da importação. E conseguimos que os hipermercados passassem a usar leite nacional nas suas marcas brancas, na marca própria, que o governo colocasse a rotulagem de origem do leite, que desse nesse ano, isto na altura do ministro Capola Santos, uma ajuda extra por vaca leiteira, ajudas extra ao investimento para o setor do leite, com alguma dimensão. Se bem me recordo, nessa altura também uma isenção da Segurança Social durante alguns meses. Havia 23 medidas que foram anunciadas, nem todas com essa efetividade, mas alguma coisa. E a nível europeu, o European Milk Board conseguiu uma ajuda para reduzir a produção. O que nós temos normalmente a nível de política europeia são ajudas para o armazenamento privado. São ajudas que vão para os industriais armazenarem o leite em pó até que o mercado melhore, e depois muitas vezes com um problema que é esse leite acaba por ir fazer dumping junto, por exemplo, dos produtores de leite africanos. E essa pequena ajuda que foi dada foi uma pequena redução da produção, no fundo foi ajustada ao mercado, e isso foi uma evolução da política europeia e foi muito positiva, na nossa opinião. Queria chamar a atenção para aquilo que tem sido a evolução dos produtores de leite em Portugal. Portanto, estávamos ali em 2010 com 6 mil produtores no continente e 4 mil produtores nos Açores. Em 2000 estávamos há 30 anos, 40 anos, com 100 mil produtores. Estamos hoje com 3.800 produtores de leite, um pouco mais. Desde 2017 nós temos a linha azul é a linha dos produtores de leite a nível continental e a linha laranja dos produtores de leite nos Açores. Muito mais estável, porque nos Açores as alternativas para sair da produção são menos e também por causa disso as ajudas lá são maiores. O preço do leite lá é mais baixo, mas essa política trouxe algumas dificuldades. As ajudas são ligadas, os produtores acabam por produzir para conseguir ter ajudas, e eu penso que eles estão finalmente a caminhar para mudar essa política, para produzir
para produzir menos, iria haver lá mais algumas coisas a mudar que eu falarei à frente. E para produzir outro tipo de produtos, mais produtos de valor acrescentado, mais queijo e menos leite que depois não tenha saído. Mas este gráfico deve nos fazer refletir que com esta tendência, em mais 10 anos, desaparece a produção em Portugal continental. Temos pessoas com responsabilidade têm que pensar muito bem nisto. O gráfico da nossa vergonha, este é o último de setembro, é os últimos dados disponíveis, e cá está Portugal no último lugar da Europa. E mesmo com o aumento do preço do 1,5 cêntimo, continuamos no último lugar. E, entretanto, as notícias é que o preço médio aumentou também. Estava na altura a 37,5, estará os últimos dados em outubro, estaria a 38. Portanto, há países como a Holanda que já estão nesta altura estava a 38, já estará nos 40 ou 41 nesta altura. E nós, na cauda da Europa e atrás dos outros. E este gráfico também espelha bem o que é a nossa realidade. A linha de cima é a linha da Europa, dos média dos 27 Estados europeus, sempre acima dos 35 cêntimos, a chegar aos 37,5. Já o ano passado, embora mais baixo, mas sempre acima. Depois as linhas do meio, as linhas castanhas, laranjas, são os preços de Espanha, e aqui por baixo, no fundo da tabela, os preços médios de Portugal. Estes gráficos são uma vergonha que nós não paramos de denunciar. São possíveis por uma luta que houve a nível europeu e a nível nacional pela transparência. Foi uma proposta da nossa Ação Europeia, o European Milk Board, que, reclamando que houvesse um mecanismo de preços, foi criado o Observatório do Leite, que diz os preços dos vários países, que publica dados. Falta uma segunda parte que o European Milk Board exigia, que era um mecanismo de reação às crises. Isso faltou, mas já temos aqui alguma coisa para mostrar aos nossos governantes a vergonha que temos no estado em que estamos. Uma coisa importante a chamar a atenção, isto é conhecido também, 50% do nosso leite é vendido como UHT. Se fosse leite do dia, havia menos risco de ser leite importado, é um leite que é mais valorizado. O leite do dia é o leite pasteurizado, exige frio. É claro que a distribuição e para a indústria tem uma logística mais complicada, mas é um leite que está mais próximo digamos assim, do leite original e tem um sabor melhor. As diferenças nutricionais não são significativas, mas é um leite mais próximo do original e mais valorizado. E depois, a Europa, como podem ver aqui, espero que consigam ver os números, 37% de queijo, 30% de manteiga, 13% em gelados, 11% em leite bebido, 4% dos leites acidificados, onde entram os iogurtes, 3% em leite em pó e 2% noutros produtos. A Europa valoriza o leite de outra maneira e, obviamente, com este dinamismo, tem capacidade para pagar melhor pelo leite aos produtores. Chegamos então a 2021, começaram a subir os custos de produção, começou a subir as rações. A China há uns anos atrás teve uma grave crise com a peste suína africana, teve que abater muitos animais. Já retomou a produção, ao retomar a produção teve que ir ao mercado comprar mais rações. Isso, junto com a retoma da economia a nível mundial, fez com que disparasse o custo das rações. E não houve capacidade, é um problema, não é conjuntural, é estrutural. Não houve capacidade de reagir e acompanhar o preço do leite em Portugal e em Espanha ao produtor. E fizemos então uma manifestação no Porto, 200 pares de botas, a representar os 200 produtores de leite que tínhamos perdido
no ano anterior, porque era uma altura de Covid, de restrições, e uma forma de nos manifestarmos, chamarmos a atenção. Fizemos uma série de comunicados, cartas abertas, o Primeiro-Ministro, a Ministra da Agricultura, levámos o Presidente da República a visitar uma vacaria, aproveitando uma disponibilidade que ele teve, chamámos a atenção das mais diversas formas, reunimos com o Governo. Sem termos respostas, chegámos a agosto e organizámos uma manifestação onde levámos um caixão à porta da grande superfície, porque a resposta que tivemos da indústria, por altura de junho, julho, é que não era preciso pagar mais se a distribuição não atualizasse os preços. E nós, de facto, vemos que o leite é usado como reclame, como isco, para atrair as pessoas aos supermercados. Levamos então um caixão simbólico em cartão a cada supermercado. Fizemos uma manifestação com cerca de 150, 200 tratores, que teve impacto. Depois disso, passados uns dias, em setembro, a ministra veio a Agros, vamos lá à porta com 6 tratores, simbolicamente, pelos 6 tratores que precisávamos, falar com a ministra e levámos um rolo de palha para o Lidl, que nesse dia estava a fazer uma promoção daquelas agressivas, a 52, 42 cêntimos. Levámos lá o rolo. Bem, não voltámos a ver o Lidl a fazer promoções a 42. Depois fomos para as silagens. Entretanto, houve um aumento de 1,5 cêntimo para alguns, para outros apenas de 1 cêntimo. E o Pingo Doce continuava a fazer promoções agressivas, então no início de novembro colocámos o fardo de palha à porta do Pingo Doce, fotografámos, divulgámos a situação. Um fardo de palha, um colega corajoso que levou lá o rolo, outro colega que fotografou, e isto, enquanto à hora que estavam as pessoas a fazer a sua ordenha, as pessoas continuavam a trabalhar, os nossos colegas, isto gerou 17 notícias. As pessoas às vezes acham que isto vale pouco, mas é muito desagradável para uma marca como o Pingo Doce, o Continente, ou o Lidl, ou outra marca qualquer, que gastam milhões para ter uma ideia, para dizer que são os grandes defensores da produção nacional. É muito mal para eles, nós vemos desmentir isso com factos. Na altura tínhamos aqui, eles continuavam, tinham dentro de uma marca deles, do grupo, estavam a vender leite a 39 cêntimos. Nós denunciámos essa situação. E o que é facto é que essas promoções desapareceram, pelo menos estão mais brandas, já não estão a usar tanto o leite como reclame, como isco. É essa a percepção que nós temos. E pensamos que a pressão que fizemos ao longo deste ano, em conjunto com o trabalho que foi feito por outros colegas, que se manifestaram, uma manifestação de produtores aqui recentemente à porta da Agros, o trabalho político, uma manifestação que houve na Ilha Terceira, há um mês atrás, movimentações e a pressão do trabalho político foi também em São Miguel e por todos os colegas dos Açores. O trabalho dos partidos políticos que nos têm muitas vezes ouvido e de todo nível, a nível de cooperativas que se manifestaram, e tendo em conta que aqui ao lado, em Espanha, os nossos colegas têm estado na rua com manifestações muito violentas, muito significativas, pronto, tudo isso levou-nos a que hoje nos desapertassem um bocadinho a corda do pescoço. O aumento de 3 cêntimos, mais o aumento de 1,5 cêntimo que tinham anunciado em outubro, permite-nos respirar um bocadinho, não nos permite ainda fazer, não dá para lançar nenhum foguetório como fez a Judiciária com a detenção do João Rendeiro. Não é motivo para foguetório, mas recuperar um bocadinho o fôlego e passar pelo menos as festas de Natal sem pensar qual vai ser a próxima manifestação, se temos de passar para coisas mais violentas ou coisa parecida. Isto na minha opinião. Mas não está o problema do preço resolvido. Digamos assim, porque não sabemos os aumentos que vêm em janeiro,
temos de fazer contas, isto não está, nós precisaremos de uns 40 cêntimos e não vamos se calhar para 37 ou 38, na melhor das hipóteses, isto ainda não está ultrapassado o problema. Chamava a atenção para aquilo que tem sido um outro desafio, os ataques ao leite. Umas vezes é porque o leite faz mal à saúde, outras vezes é porque o leite e todas as proteínas animais são mais para o ambiente, outras vezes é porque nós maltratamos animais e a gente lá vai respondendo e a malta lá vai fazendo, uns com convicções políticas, outras por convicções filosóficas, e entretanto há produtos alternativos e quem vende produtos alternativos tem interesse em promover os seus e, e dizer que o leite que é uma coisa que já não serve, que já está fora completamente do que é normal. Eu acho que a gente deve dar aos produtores, aconselho, temos uma resposta inteligente, não irmos para a polémica, para responder pela positiva. Por exemplo, comemorar o dia do leite, como temos feito, dar a palavra aos médicos e aos nutricionistas, deixar de usar a palavra, tecnicamente nós temos explorações agrícolas, mas uma quinta agrícola, um campo, né, seja no leite, seja em qualquer outro produto, nós não estamos a explorar a terra. Isto não é como quem chega a um terreno, por exemplo, a exploração mineira. A gente abre um buraco, tira tudo, explora aquilo. Então, a gente está a cultivar a terra, está a colocar matéria orgânica, está a melhorar, está a fazer uma série de melhoramentos e tenta deixar uma terra melhor para os nossos filhos. Não é a terra enquanto planeta, é mesmo os nossos terrenos. E por isso a palavra explorações é uma palavra que a gente tem que tirar do nosso dicionário e não ter vergonha de falar da lavoura, dos lavradores, ou das vacarias, ou das quintas. E mostrar de facto aquilo que fazemos com as nossas famílias, com os nossos funcionários, com transparência, para, para desmentir esses ataques que são muitas vezes resultado do desconhecimento. Temos aqui imagens de trabalho que fizemos já há 10 anos, logo no primeiro ano da ProLab, fizemos com o então ministro António Serrano uma visita a uma vacaria, o trabalho que agora é feito no dia do leite, no dia que é perto do dia da criança. Com o Covid, sendo estas coisas mais difíceis, fazemos trabalho online, na página da ProLab, na página do Leite é Vida. É um projeto que nós acolhemos, é um projeto independente, mas que tem tido todo o nosso apoio, que nós ajudamos. E chamava a atenção para coisas básicas. Somos os únicos que bebem leite. Bem, somos os que comem batatas fritas, carne grelhada, peixe cozido, que guia automóveis, que vai à missa, que discute no Facebook. Quer dizer, isso não é argumento. O leite é para os vitelos. Pois é, e a galinha quando põe um ovo também não é para nós, é para o pintainho. E a maçã, quando lança uma maçã ou a couve, quando lança as folhas não era para nós comermos, era para se alimentar para as suas sementes. O que os homens fazem ao longo da história da humanidade foi experimentar as coisas, chegar aos cogumelos, experimentaram. Eles eram venenosos, não experimentaram mais, comeram os outros. Provaram o leite, alguns eram intolerantes à lactose. Os que não eram, ganharam vantagem sobre os outros povos. Tiveram mais capacidade, ganharam mais força, não é força nos ossos, mas mais resistência óssea, devido ao cálcio. Foram populações que se impuseram às outras. O leite é uma invenção do século XX, os egípcios já bebiam leite, já os hebreus sonhavam com um território onde corria leite e mel. Quer dizer, isto é uma coisa antiga da história. Em resumo, o preço justo para a produção de leite que cubra os custos de produção. Temos que valorizar a qualidade do leite e o bem-estar animal, onde gastamos tanto dinheiro. Não é possível, e com as novas regras, e com o Farm to Fork, não nos podem pedir mais e pagar-nos menos. Temos que acompanhar os mercados internacionais, não podemos estar aqui
neste sufoco e de ser preciso fazer 20 manifestações antes de subir o preço do leite. Há alguma coisa que não está a funcionar bem e não queremos depender de subsídios para o resto da vida. Esse é um bocado o nosso trabalho. Sempre pedimos preço justo, subsídios a título provisório e só enquanto não for possível que nos paguem. Temos de trabalhar, de facto, para nos pagarem um preço sustentável e não estar dependente disso. E isto foi uma brincadeira que fizemos quando a seleção, antes de ser, quando foi às meias finais do europeu, juntar umas dezenas, já não me recordo, quem quiser depois pode contar, juntar os tratores num campo em Begunde, Vila de Conde, é isto que nós somos, orgulhosos do nosso trabalho, orgulhosos do nosso país e disponíveis para continuar a trabalhar e a cultivar os campos e a produzir um produto que nós consideramos que é bom, que é saudável e que temos muito orgulho em o produzir, assim tínhamos condições para isso. E por agora é isto, e eu acho que já não estou a partilhar a minha tela. Não. Carlos Neves, parabéns pela vossa luta, realmente tem sido uma luta duradoura, permanente, mas o que é certo é que vocês são pessoas de garra, não é? Têm provado ao longo destes últimos anos. Eu conheço pessoalmente esta vossa luta e vocês realmente têm conseguido, com muito esforço, muito sacrifício próprio e da família, porque vocês fazem grandes investimentos, dão por garantias tudo o que têm e que não têm, em defesa realmente de um setor que, enfim, merecia mais respeito a todos os níveis. O que é certo é que estamos num país deficitário, a Europa realmente tem crescido, perspectivas de mercado do ponto de vista internacional são grandes, os consumos do ponto de vista do mundo, as necessidades de produção cada vez aumentam mais, mas depois, por outro lado, a nível nacional, temos aqui uma indústria, uma organização que não consegue valorizar, não é? No fundo, não acrescenta valor ao leite UHT, uma vez que vende 50% do leite em UHT. Enfim, é um conjunto de circunstâncias que não ajuda e que tem dificultado. E agora, recentemente, a questão do aumento dos custos de produção, que é universal do ponto de vista da agricultura, realmente não é só a questão do leite, mas é do ponto de vista geral de toda a agricultura. E realmente é preciso comunicar de uma forma positiva a importância nutricional a questão de realmente continuar a beber leite, a importância de como alimento e o vosso trabalho também numa perspectiva não só da parte económica, que isso é muito importante porque é o sustento de muitas famílias, mas também do ponto de vista do ambiente, a riqueza dos solos e todo esse papel que é fundamental. Por isso, só temos que agradecer realmente este trabalho que têm feito, esta luta, e esta luta vai continuar, porque efetivamente o aumento, hoje sabemos que houve um aumento do preço, 3 cêntimos, começou pela Pingo Doce, que anunciou, o Lactogal também já anunciou que vai acompanhar, enfim, e outras indústrias também, mas a questão é, será que este aumento realmente é o preço justo que vocês tanto defendem? Nomeadamente a minha questão é, qual é esse preço justo? O preço justo é o que cobre os custos de produção. Isto vai evoluindo. É evidente que cada um de nós tem um preço diferente, dependendo dos investimentos que faz. No outro dia, vocês tiveram aqui um agromeeting com o meu colega José António Teixeira, Sim. que cultiva 50 hectares em Amarante em 80 parcelas. É evidente que ele, por exemplo, em termos de mecanização de parcelas, tem um custo enorme
do que se tivesse 20 parcelas ou 30. Há um custo que varia de coisa. Mas a realidade, José António Teixeira, também do ponto de vista da gestão, não é a média dos produtores. Ele realmente é muito bom produtor e gera muito bem o negócio, não é? Pois, mas lá está, e se não fosse assim, não, mas por isso é que ele é Pois o é único, por isso é que ele é o único produtor em Amarante e dos poucos de Val de Sousa, porque só os bons é que resistem, Claro. porque é muito Tem que ser difícil. mesmo muito bons, não é? Pois, e nós temos de ser todos. Com esta conjuntura não é fácil. Por isso é que em Trás-os-Montes já são meia dúzia, e eram 30.000 há pouco tempo, porque estão mais longe, é difícil ter acesso aos fatores de produção, há uma série de coisas que é mais complicado. De qualquer maneira, nós precisaremos de ir para um preço na ordem dos 40 cêntimos, assim, grosso modo, para temos de apontar para esse objetivo sem vergonha e sem qualquer tipo de vergonha, pronto. Quando começámos estas lutas e a nível europeu se pedia 40 cêntimos, achávamos que era um exagero. E isto em 2007, 2008, houve uma altura que começaram a falar disso. Mas depois, de repente, em 2008 o leite subiu, foi quase até aos 50, faltou, foi quase até aos 50 cêntimos, e depois caiu a pique. Mas isto, eu não sei o que é que vai ser o próximo ano. O adubo dobrou, quase triplicou um saco do adubo básico de um azotado a 27%. O gasóleo não sei como vai ficar, a ração subiu imenso. Por isso é natural que o que é preciso aqui é encontrar mecanismos, de certa forma, de indexar preço. Não ser preciso. Valha-me Deus, não podemos estar a fazer uma manifestação cada vez que é preciso subir o preço. Sim, Não podemos senão andar a fazer. deixam de ser produtores. Fazemos uma OP, fazemos uma cooperativa e depois temos que criar uma associação para ir fazer uma manifestação contra a cooperativa. Nós, quanto tal, nós já não temos gente para tanta organização. Nós temos que encolher aqui também a estrutura, emagrecer a nível para. Mas quais são os vossos principais aliados neste momento? Em termos de. Do setor, das vossas lutas, no fundo? Eu diria que todas as pessoas de boa vontade são nossas aliadas. Eu não consigo ser manicaísta e dizer que nós somos os bons e os outros são os maus. Nós este ano, a nível da APROWeb, fizemos o desafio de, por exemplo, de contactar as distribuidoras, de falar com eles e de perguntar em conjunto o que é que podíamos fazer para subir o preço. Eles disseram, a gente sobe se os outros subirem. Pronto. E então fomos falar com a associação deles e dizer, olha, se subam o preço, senão a gente estraga-vos o Natal. Não foi assim, mas vamos continuar a fazer barulho. Os nossos colegas espanhóis têm feito manifestações pesadíssimas ao nível do que acontece nos. Nós temos que encontrar um mecanismos legais de indexação de preço, com fórmulas, que isto não vamos agora para um regime de preços tabulados, um regime do Estado Novo ou stalinista, que antigamente havia preços tabulados. Mas temos que encontrar uma maneira de reagir e, no fundo, de dar peso negocial aos produtores e de não ser preciso estar com este. Eu tinha coisas mais interessantes para fazer, fosse dedicar-me a divulgar a questão do leite, fosse contar as histórias da minha avó ou das coisas. Eu gosto mais de fazer isso. As pessoas já estão fartas de me ver a falar de preço justo, de preço de leite, essas coisas todas. Eu gosto muito mais de pôr fotografias no campo, a trabalhar com o trator, a contar a história das minhas vacas, dos meus campos. Há tanta coisa que é interessante explicar sobre a agricultura. Sim. E tem feito um bom trabalho no seu blog, por acaso. Tenho feito esse trabalho, estava a correr bem até me bloquear em Almeida, agora estou de castigo, vamos ver se acaba estes dias, por causa de eu partilhar um vídeo de uma entrevista que eu dei à televisão e, portanto, bloquearam-me por direitos de autor. É uma coisa absurda e foram buscar outros que eu tinha partilhado atrás. Mas eu queria fazer uma pausa nestas manifestações e
e poder dedicar-me a fazermos uma pausa, respirarmos um bocadinho e, como agricultor, poder fazer os investimentos que é preciso, porque nós estamos sempre a investir. É o bem-estar animal que é preciso mudar, são as exigências que aumentam, são as questões do nosso bem-estar, a nossa saúde, que a gente não pode destruir como os nossos pais e avós destruíram na sala de ordenha, ou 20 horas em cima de um trator que nem molas tinha no banco. Portanto, precisamos de arranjar uma forma de atualizar o preço mais automaticamente. E a questão aqui e acha que isso no fundo, é uma meta que está a ser já negociada ou é um objetivo que realmente será a curto prazo? Que informações é que também pode partilhar a esse nível, em relação a esses instrumentos? Não tenho. Eu já vi aí alguém a perguntar sobre, esperei um bocadinho aqui as perguntas no bate-papo. Sim, já temos aqui essas questões. E havia uma questão sobre a PADCA, se era um bocadinho que estava, pode ser um bocadinho por aí. Nós temos esta semana, temos uma audiência com o Secretário de Estado, não da Agricultura, mas da Economia, para discutirmos estas coisas também, e toda esta, como eu lhe dizia há pouco, encontrarmos pessoas de boa vontade em todos os setores, alguns na indústria, outros na distribuição, e convidámos-los a vir conhecer a nossa realidade. Eles dizem todos que a culpa não é deles, que é dos outros. Portanto, a gente vai falando com todos e vai tentando, o ideal é achá-los todos numa sala, todos à mesa, para não andarem a fugir, a deitar a culpa de uns para os outros, e que depois a culpa acaba sempre no produtor. E há um trabalho que é preciso fazer. Os espanhóis têm, por exemplo, uma lei da cadeia alimentar, que diz que não se pode vender com prejuízo. Claro. O que é que aconteceu depois? Impuseram aos agricultores para assinar uma declaração no contrato em que não tinham prejuízo, quer dizer. Não adianta fazermos leixa depois, andamos aqui a brincar com as pessoas. Sim. Portanto, o poder político tem aqui uma responsabilidade. Também tem uma responsabilidade aqui de olhar para... Muito grande até. Este mercado, se o mercado não funciona, vamos lá ver uma coisa, eu tenho área, vai-me sobrando, não sobrando. Eu estou a cultivar terrenos de 4 ou 5 famílias. Meus pais, algum terreno que é dos meus sogros, e de mais 2 ou 3 agricultores que se reformaram. Como eu, por questões, não posso aumentar a vacaria, porque estou numa zona urbana, a Câmara não me deixa fazer uma vacaria maior, e isso teria uma série também de despesas que eu não posso fazer, etc. E estou, por exemplo, sobra-me fiz algum milho-grão este ano. O milho tem um preço em Chicago e mais ou menos o preço aqui atualizou. O mercado funciona. Mais ou menos noutros produtos agrícolas, o mercado funciona. No leite, nós víamos subir em toda a Europa e continuávamos aqui numa coisa, num preço que parecia concertado entre todos. E que a gente teve que ir atrás e ver porque é que a distribuição não subia, porque é que quem é que andou estes anos todos a desvalorizar o leite, a usá-lo como reclame, e começar a desenrolar o fio da meada e em vez de atacar todo, dizer a distribuição, apontar o dedo ao Lidl, ou apontar ao Pingo Doce, ou ao Continente, ou outra marca qualquer, depois isso dói-lhes muito mais. A gente vai aprendendo um bocadinho e, como digo, temos de trabalhar mais a nível político para criar regras para deixarmos de estar dependentes destas coisas. E a nível da formação cooperativa, da participação cooperativa, temos massa crítica, temos pessoas que façam diferente, não é só que façam barulho, que façam diferente, que chegam aqui, meus amigos, vamos lá ver aqui os vencimentos, é muito? Vamos reduzir para um valor razoável. Vamos ver os investimentos. Vamos lá ver aqui. Temos 2 cooperativas pequenas. Podemos juntar. Temos aqui, tínhamos aqui uma estrutura de quando havia 100.000 produtores. Agora somos só 1.800. Daqui a pouco tempo somos 500, cabemos todos numa sala. Vamos ter coragem. Vamos ter coragem de reduzir aqui o número de cadeias do poder. Isso é muito complicado, que é bonito a gente falar, quem está de fora racha a lenha. E depois há 2 presidentes e 2 telefonistas e 2 senhores da limpeza, e se a gente fizer uma fusão, isto é doloroso. É mais fácil dizer do que falar, e não é só, é doloroso. Agora, o setor não aguenta pagar a estrutura que tem atualmente.
Claro. E E não pode tem que ser estar. só os produtores a pagarem a estrutura de custos. Não, Tem não que dá. haver um ajustamento, não é? De Claramente. todo o setor. E não podemos continuar, não Claro. podíamos continuar a usar o leite a brincar com o leite, para pôr o leite a fazer promoções, o leite a sair, a ser. Isto era uma brincadeira, era uma falta de respeito pelo nosso trabalho. E era preciso, não devíamos ter que ser nós a fazer isso. Mas pronto, tivemos que ser nós, os produtores e outros. Acho que, como digo, temos que descansar agora um bocadinho e depois trabalhar de forma consistente e Descansar um coordenar. bocadinho as tais botas, não é? Sim, sim, sim. Agora descansar um bocadinho destes assuntos, mas é uma luta que tem que continuar. Sim, sim, sem dúvida. Vamos então passar aqui para as questões das pessoas que nos acompanham. António Oliveira, boa noite a todos. Um tema bem atual. A comunicação junto do consumidor não deveria ser mais agressiva e eficaz para convencer a comprar leite mais caro de 5 cêntimos, fugindo das marcas próprias de cada cadeia de distribuição? E eu acho que as marcas próprias são, como é que eu hei dizer? Não vale a pena lutar, não se pode parar o vento com os dedos. A nossa luta, eu acho que foi correta. Sim, foi muito inteligente. O que a gente não pode é que as marcas próprias, o supermercado não pode perder dinheiro com as marcas próprias. Eles perdiam dinheiro, depois eles ganham no resto. Eles perdiam dinheiro na marca própria, não podem. Eles também não querem, quer dizer, depois andavam numa guerra entre eles. Sim, que não é saudável para ninguém, nem interessante para ninguém. É claro que essa parte da comunicação e da publicidade não é connosco os produtores. É com a indústria, com o marketing. E eu compreendo, eu sei que a indústria em Portugal tem alguma razão de não querer perder margem de vendas com a distribuição. E, portanto, noutros países, a indústria tinha um preço mais alto e perdeu cota de mercado para as marcas da distribuição. O preço do leite é uma coisa política, é uma coisa um bocado absurda. Há alguns anos atrás, os colegas queixavam-se que em Espanha havia uma marca que agora já nem está em Portugal, que era o Carrefour, e o leite francês, o Carrefour, atravessava a fronteira e baixava 20 cêntimos. Porque em França se vendia a 80 e em Espanha vendia-se a 60. Pronto, é assim. Porque são questões políticas, são questões complexas. Mas não vale a pena lutar contra as marcas brancas, vale a pena lutar contra as promoções. Pelo menos contra as promoções. Ou seja, as pessoas continuam a fazer promoções, nós gostamos de promoções, é como é o Black Friday, a gente gosta do. Pode estar e está na mesma ao mesmo preço, mas está em promoção, a gente compra. Compra, claro. Pronto, eles sabem todos um bocadinho e continuam a fazer promoções, só não fazem a promoções a 39, fazem a 49, já subiram 10 cêntimos. E depois também não nos enganem que não é só isso. Há o leite em pó, há o leite a granel, há o queijo. Não é preciso subir nada de extraordinário para. Não é preciso um aumento brutal ao consumidor que vá destabilizar a economia das pessoas, que nós temos que compreender, e que vá destabilizar a inflação do país. Agora, não pode ser os produtores de leite portugueses. Eu sei que os portugueses têm um salário mínimo baixo, mas à medida que o salário mínimo sobe, e nós também temos que pagar mais aos nossos funcionários acima do salário mínimo, temos um trabalho duro. À não tem medida. pessoas para trabalhar, e mesmo assim é difícil. Exatamente, é por isso que nós temos que mecanizar. O meu pai começou a comprar máquinas nos anos 60, 70, porque os empregados imigraram. Ficou sem gente para trabalhar, ficou a ter que fazer. Por isso é que a maior parte do nosso trabalho é feito com as famílias. É um trabalho essencialmente de mão de obra familiar. E nós somos mais competitivos que os nossos colegas europeus na mão de obra que somos nós. Todos os restos. Nós compramos a ração e o adubo ao mesmo custo que os colegas europeus. A ração, o que tem a ver com os subprodutos das matérias-primas, são comprados no mercado internacional, ao mesmo preço. A energia, o gasóleo, os pesticidas, têm todos o mesmo preço. A única coisa que a gente consegue, depois podemos ter mais ou menos chuva, nós até temos que regar mais que os outros, conseguimos ter mais milho por hectare porque temos mais calor,
temos um clima moderado, conseguimos, por exemplo, aqui na Bacia Leiteira, no Leitão de Minho e no Mondego, conseguimos ter, e no geral do país, conseguimos ter 2 culturas por ano, quando os nossos colegas no norte da Europa estão debaixo de neve no inverno. Temos aqui milho, como digo, que faz inveja a eles, pelas condições da temperatura, mas sobretudo porque ganhamos menos, estamos habituados já a viver pobrezinhos. Não, isto é de mudar. Claramente que tem. O que espera que a Parca faça em janeiro de 2022, após receber o relatório sobre o estado da arte da fileira? Questiona Mel Sousa. A Prolep não deveria propor uma forma política, uma task force com a indústria, a ANIL, e distribuição organizada para estudarem ao pormenor o funcionamento da distribuição de valor na fileira do leite? Pois, na Parca, nós não estamos, nós que fazemos este barulho todo não fomos convidados, mas estão lá as confederações, está a indústria, está a distribuição, e eu espero que, vamos ver, não tenho expectativas enormes, eu espero que saia daí uma radiografia mais ou menos minuciosa, dependendo dos mecanismos que tiveram as pessoas que participaram nesse relatório. Será uma ferramenta para depois o poder político tomar decisões. Não é a Parca que toma decisões, é o poder político. Foi o Ministério que pôs a rotulagem. Pôs a rotulagem quando também os agentes importantes do setor, nomeadamente a indústria, concordaram com a rotulagem. Claro. Portanto, teremos aí uma ferramenta, teremos aí um diagnóstico para... Tem que haver vontades. Tem que haver vontade política. É preciso que os grandes partidos não continuem a ignorar, não é só o leite. Os grandes partidos ignoram a agricultura em Portugal. São poucos votos e tal, e dizem assim umas coisas para agradar ao povo, mas não há uma paixão pela agricultura, não há a não ser nos Açores as vacas votam, e, portanto aí é muito importante a produção de leite e a agricultura na economia dos Açores, e o governo regional naturalmente tem uma atenção diferente. Mas aqui, a nível do governo da República, a nível das Cortes de Lisboa, o berrar das vacas não se ouve e os tratores estão muito longe de Lisboa. Alguém me dizia hoje que se calhar deviam ir de tratores para Lisboa mais vezes. Vamos lá ver se... Esperemos que não seja necessário. Que não devia, não, eu quero trator no campo, não quero andar na rua. Não é propriamente em Lisboa, na avenida. O João Carvalho, li há tempos no Semanário da Vida Económica um artigo do Jean Martin a defender que os produtores promovessem convocatórias de assembleias gerais das cooperativas para mudar as uniões cooperativas e a Lactogal. Na sua opinião, esta proposta é execuível? Enunciou também que houvesse um administrador não executivo na Lactogal que fosse eleito por escrutínio direto dos produtores de leite, a quem tivesse de regularmente dar contas da atividade da empresa. O que parece esta proposta? Bem, há quem diga que a indústria quer que diminua a produção em 30% para equilibrar o mercado, diminuindo sobrecustos na secagem do leite. Concorda com esta afirmação? Eu não tenho dados. Vamos lá ver. Portugal é autossuficiente no leite. Portugal é deficitário, eu tenho ideia. Eram 300 milhões, eu penso que está a melhorar um bocadinho, mas ainda são 240 ou 260 milhões de euros de déficit anual de produtos lácteos. Passando a publicidade, Nestlé fechou todas as fábricas de iogurtes em Portugal e tudo que é Nestlé vem de Espanha, de iogurtes. Sim, vem imenso queijo, o queijo que é vendido fatiado, às vezes é fatiado em Portugal, depois já tem o PT, é preciso agir sobre isso. E depois vamos à parte das cooperativas, mas agora que pôs esta parte, portanto, nós não temos excesso de produtos lácteos, nós precisamos de substituir os produtos lácteos importados. Às vezes em dumping, que chegam aí da Alemanha a preços... Um queijeiro, dizia um senhor amigo meu,
que era mais barato comprar o queijo fatiado do que comprar o leite. E o leite ao preço de Portugal, barato. Nós temos o leite mais barato da Europa. E ficava-lhe mais barato comprar o queijo fatiado. Portanto, alguma coisa de estranha Tá se bem. passa aí. Portanto, cada indústria dirá, a indústria tem que dar à perna. Cada indústria dirá se tem ou não excesso de leite, se tem que secar, se tem que apostar em fórmulas infantis. Nós Claro, serem vemos. mais criativos. Sim, há aqui um absurdo. Quer dizer, o Portugal é deficitário nos produtos que eu disse, Espanha é deficitária e são os dois países com o pior preço da Europa. Exatamente. Países sedentários, como a França, como a Alemanha, como a Holanda, é sedentário e pagam melhor. Muito bem. É porque a indústria é mais eficaz. Eficaz. A Holanda é uma boa comparação para entrarmos nisso. A Holanda pegou nas várias cooperativas e fundiram na Friesland Campina. Cooperativas, uniões, etc. Portanto, eu já abordei isso há pouco. O que não quer dizer que os meus amigos... A galinha da vizinha é sempre mais gorda que a minha. E, portanto, e os meus amigos holandeses que eu conheço também se queixam das suas cooperativas, os espanhóis, toda a gente, portanto, quem lá está depois é que sabe os defeitos, mas que nós vemos, em termos de resultados, vemos que há cooperativas que funcionam melhor e, portanto, a solução é as pessoas, digamos assim, reunirem e pensarem sobre isso. Já abordei há pouco isso, de ver onde é que é possível cortar nas despesas internas. Sendo que nem tudo passa pelo setor cooperativo, só metade do leite, foi falado aí na Lactogal, só metade do leite é que passa na Lactogal. E uma das coisas, não é? Há uma cadeia de supermercados, o Pingo Doce compra diretamente, não precisou tomou a decisão e subiu. Claro, e os outros Claro, supermercados? é claro que isto acontece aqui e acontece na Alemanha. Na Alemanha fizeram um estudo, colegas nossos, fizeram um estudo do custo do litro de leite e do valor dos produtos. E viram que, lá como cá, as cooperativas vendem leite em pó, vendem leite líquido ao consumidor e têm um preço baixo. E depois há empresas que têm produtos de valor acrescentado. Mas na hora de comprar, a diferença entre elas é meio cêntimo a 1 cêntimo a todos os agricultores. Uns não compram mais, não pagam mais porque não podem com a sua estrutura, outros porque não querem e aproveitam-se disso. Portanto, sim, os agricultores têm que reunir e têm que se interrogar, têm que deixar de estar naquela pergunta de quem é o tipo que agora só quer ir para lá para o poleiro para ter os ordenados. Não, vamos lá ver, como é que a gente põe isto aqui nos ordenados razoáveis? Como é que a gente pode, que tipo de uniões é que a gente pode fazer, ou de fusões, de tirar aqueles da cadeia? Sendo que, se calhar, às vezes, podemos simplesmente reduzir custos, trabalhar em conjunto e continuar a ser independentes. Não temos, não temos que agora juntar as vacas todas numa mega vacaria a nível nacional, não é? E juntar tudo só numa cooperativa a nível nacional. Mas isso vai demorar anos a fazer. Como eu disse, é um processo doloroso, mas sim, vamos ter que o fazer, vamos ter que ser mais eficientes. Não podemos estar à espera de fazer isso e só depois aumentar o preço, não. Aumentar o preço era uma coisa urgente. E com calma, com cabeça fria, teremos que fazer esse trabalho. Na nossa casa, cada um sempre a ser mais eficiente, nas nossas casas, nas nossas casas comuns, e depois temos que estar unidos para termos peso negocial e não andarmos. Às vezes até podemos concordar em discordar. E uns ir para a porta da cooperativa e os outros irem para a porta do supermercado e os outros irem para a porta da indústria, se tivermos gente que chegue para todo lado, mas cada um está olhar na mesma direção e conseguir o mesmo objetivo do preço do leite. Sim, a união também é muito importante. André Cardoso questiona: entende que há conflito de interesses entre quem lidera as uniões cooperativas e os produtores, interesse industrial, matéria-prima barata e interesse do produtor, venda do leite mais caro para fazer face aos custos, os fatores de produção e rentabilizar os investimentos?
Não sei se percebi bem a pergunta, mas basicamente... E a questão é, a união faz a força, não é? Se essa união realmente não é possível porque há conflitos de interesse entre eles, não é? Quem está, por exemplo, a indústria, ou vamos pensar de outra maneira, tentar dizer assim, quando um de nós vai dirigir uma indústria cooperativa, começa a pensar como industrial. Tem que pagar aos funcionários da indústria, tem que vender caro e tem de comprar o mais barato possível. Isso não é fácil manter o foco, por isso é que eu defendi muito, lutei muito para haver o limite de mandatos, que agora são 12 anos nas cooperativas, e na nossa associação até pusemos só 2 mandatos, mas a nossa associação não é relevante por acaso, mas quando as pessoas estão há muito tempo nos cargos, depois começam acontece às vezes, começam a pensar como industriais. E eu às vezes digo mesmo para mim que é mais fácil negociar às vezes com um industrial privado, porque ele sabe que é uma questão de números. Nestas questões associativas e cooperativas é muito complicado. Para além das questões económicas, depois há sempre as acusações de protagonismo, porque o da associação vai para a cooperativa, porque há outro que também quer ir, porque mistura-se tudo. Não é fácil. Agora, temos que manter o foco no sítio onde nós estamos. É primordial. E claro, quanto mais nós subimos na pirâmide, mais difícil é lembrarmos de onde vimos. Mas temos que manter o foco, a gente está nas organizações, nas cooperativas, mesmo nas grandes indústrias, para passar benefício para o produtor. Mesmo os industriais privados, vamos lá ver uma coisa, escravos à fome morrem. Portanto, a gente diz às vezes na brincadeira que o leite é escravatura branca. O meu pai costumava dizer isso. E, portanto, não se pode matar os escravos à fome e não podem tratar os produtores de leite como um tipo... A gente esmaga ali no tanque da água e quando está quase então a abafar, a gente levanta um bocadinho e dá uma lufada de ar e a gente vai correr comprar o trator, porque o trator já tem 40 anos e depois fica preso... Como ficavam no livro da selva do Ferreira de Castro, que aquela malta que foi lá para a selva, lá para o meio da quinta, da fazenda do Brasil, ficavam lá onde contam nesse livro que os homens iam para lá imigrantes e depois ganhavam 40 e ficavam a dever 50, lá, pagavam lá nas bebidas e na comida e nunca mais lá saíam. E, portanto, isto não é futuro para a produção de leite. E a gente temos que sair deste sufoco e temos que, obviamente, dependemos muito de nós. Há uma parte que depende de nós e das nossas organizações. E a outra, de nos organizarmos e enfrentarmos os interesses privados e, naturalmente, cada um tem os seus interesses. Toda a gente tem o direito de defender os seus interesses, não pode dar cabo da vida dos outros e de fazer desaparecer o setor. Isso é evidente. O que fazer para levar a Lactogal para investir fortemente em investigação e desenvolvimento para utilizar o leite como matéria-prima para produtos lácteos de alto valor acrescentado? O que é que acha que falta? Boa pergunta. Depois de tantos estes anos. Eu não sei responder exatamente, porque há algum investimento que é feito, há produtos novos que são lançados. Às vezes a gente nem conhece, se calhar não era preciso muito, se calhar bastava mandar esses produtos aos produtores, eles já conheciam. É muito complicado lançar produtos novos, é muito complicado investir. E não podemos estar só também dependentes. É normal as cooperativas serem menos, como é que eu ia dizer, serem menos inovadoras. Têm muito leite, têm que despachar o leite. Sim, há muita pressão. É normal, é como eu disse, isso acontece na Alemanha. O que nós precisamos é que quem tem valor acrescentado também pague mais um bocadinho e que no fundo que seja feito esse trabalho, é preciso exigir. Mas isso, repara, isso não há nada a inventar. Já está inventado, na Europa é assim que funciona, não é? Os produtores que melhor recebem estão inseridos nos países que mais apostam
precisamente nesta questão. Às vezes, na inovação ou na exportação, mas eu dou-lhe um exemplo, e eu nem sei explicar exatamente como. A cooperativa que melhor paga em Espanha vende leite UHT. Leite. O leite que as pessoas aqui compravam a 39 às vezes e agora podem comprar a 48 ou 47 nesta altura. Gaza. Leite. Leite UHT, que é vendido. Só que a gente vai ao café e é o leite, quer dizer, foi criada ali uma relação de empatia com as pessoas, com a comunidade. É o leite deles, é da zona deles, é da proximidade. Eles têm uma quinta pedagógica, ou uma salinha de visitas. Aquilo é uma coisa pequenina. Mas o valor fica para eles. É de uma fábrica, não sei se foi, é de uma coisa pequena em comparação com as fábricas que nós temos aqui. Mas, e chegaram a experimentar fazer queijo e até correu mal e outra coisa qualquer. Portanto, às vezes não é só uma questão de inovação, que é muito difícil, é como eu digo. É claro que nós temos em Portugal, por exemplo, temos uma multinacional de iogurtes, temos uma multinacional de queijos, claro que eles são muito bons nisso, portanto, a gente não pode esperar ser bom em tudo. Tem que ser bom em alguma coisa e tem que estar sempre preocupado e tem que ser melhor na comunicação interna, por exemplo. Não pode arrumar os produtores lá atrás num canto, atrás de um muro. Tem que envolvê-los. A gente chega à França e vê num iogurte a cara do agricultor. Não é do modelo, não é do agricultor, daquela empresa. E como eu digo, por exemplo, dá uma coisa, os agricultores, ninguém melhor que o agricultor pode receber as pessoas ir na vacaria e explicar como é que trabalha. Nem todos nós temos feitiços para isso. Uns são mais bonitos, outros são mais chatos, outros têm mais envergonhados. Não somos todos, mas é preciso termos de estar disponíveis para isso, seja ao vivo, seja online, de colaborarmos nesse trabalho e de aproveitar o trabalho. Nós não temos em Portugal nenhum centro de inovação de laticínios. Também não podemos... Há alturas temos que dar o exemplo, que fazer diferente, na venda, não podemos estar só dependentes. Há alguns colegas que estão a ter muitos... O meu colega da direção, o Jorge Silva, em Alcobaça, lançou uma queijaria. Sim, há muitos produtores que já estão a fazer, não é? Não podemos fazer todos. Claro, acredito que sim. Mas eu aqui em Vila do Conde, a gente produz para aí 9% do leite do país, ou em Barcelos produzem 10%, vai a gente inundava isto tudo de leite, nem toda a gente, mas se calhar aqui havia lugar para um ou dois a vender ao público. Portanto, também temos de diversificar todos, sem grandes, e de repartir o valor daquilo que já fazemos e do que fazemos bem. Temos bons produtos. E os consumidores estão muito sensibilizados. Falou-se na Lactogal e a gente, é um desporto, vamos lá ver, tem muitos defeitos. Mas também tem a Mimosa, é a marca favorita dos portugueses. É uma marca de confiança. Tem muito valor. Não podemos agora desvalorizar o trabalho dos técnicos, das pessoas que... Quer dizer, temos produtos de qualidade e os portugueses confiam. Se calhar não precisamos de inventar nada, lá está. Se nós pusermos mais 2 ou 3 cêntimos em cada produto, mais um bocadinho no queijo, a gente não precisa de inventar nada e já temos forma dos agricultores sobreviver. Não é preciso inventar nada. Às vezes basta pagar melhor do que está a ser feito. Sim. Joaquim Dias questiona: qual o esforço que é feito pelos produtores de leite para garantir a sua segurança alimentar e sustentabilidade ambiental? Ora bem... Passa muito por isto, não é? Pela comunicação e... Não, eu penso, a pergunta é um bocadinho... Isso é complexo. Nós trabalhamos com veterinários. Nós cumprimos regras. Nós somos fiscalizados pela DGAV, pela ASAI. Cada vez que o caminhão vem carregar leite à minha vacaria, e eu penso que é assim em todas do universo onde eu estou, e no geral mesmo das outras empresas, é equivalente. É colhida uma amostra. Se a amostra é leite analisado, o leite é o produto alimentar mais analisado.
O caminhão, antes de carregar na fábrica, é analisado. Se houver qualquer problema, têm amostras todas e vão atrás. Mas, para além disso, analisam para pagar conforme o teor dos sólidos. Isso é uma coisa que é preciso valorizar mais, a gordura e a proteína do leite. O leite é muito, em termos de segurança alimentar, há todo um conjunto de trabalhos. E depois, a nível ambiental, nós também já temos de cumprir regras para recebermos ajudas comunitárias, de registar os tratamentos que fazemos, os tratamentos fitossanitários, de registar as adubações. Isso é um trabalho que é feito com o apoio dos técnicos, das cooperativas, de fiscalização e para estar tudo. Portanto, é como digo, isto só os melhores é que se aguentaram na atividade e também temos de ser eficientes nisso. Claro. Sim, e comunicarem esse trabalho que vão fazendo diariamente, não é? Exatamente, isso é o que é difícil, porque nós somos técnicos, somos agricultores, fomos treinados para fazer contas, para conduzir tratores, e depois há os que querem vender lá água de termossos, ou agora é água de ervilhas, ou termossos não, mas de ervilhas já há. E das outras, a última bebida vegetal é à base de ervilhas. E que tem o departamento de marketing, e que tem o departamento de marketing, e as pessoas, ou agora no outro dia havia um ovo vegan, pronto. E as pessoas investem milhões nisso e depois alguém tem que. A melhor maneira de fazer publicidade é dizer mal dos outros. Portanto, há gente que depois não percebe que está a ser usada como instrumento. Depois temos as pessoas que têm tempo livre, que estão nas redes sociais e que vão espalhando estas coisas, estão a ser instigados por outros. E gostam das novidades e acham que descobriram a pólvora, que a gente a vê leite há 10 mil anos e de repente, pronto, descobriram, acham que estamos no centro do mundo e no centro da história. A produção de leite não vai acabar, há de continuar, com mais ou menos produtores, há de continuar, com mais ou menos dor ou sacrifício. Portanto, o meu trabalho é para que tenha futuro e para não ser andarmos aqui a ranger de dentes, poder ser mais um trabalho normal, digno, como as outras atividades. Com certeza. Na sua opinião, uma parte dos produtores de leite não deveriam ter uma segunda atividade agrícola para baixar o risco da produção devido aos ciclos económicos? É uma boa questão. O meu pai, quando tinha a minha idade, o meu pai fazia, ou um pouco mais novo, tinha vacas, fazia batatas, engordava os novilhos, tinha uma ramada, chegou a semear trigo no tempo daquela campanha do trigo. E o que é que aconteceu? Uma atividade agrícola tinha um rendimento certo, as pessoas apostaram no que era mais rentável. Pagavam certinho, era seguro. Segundo problema, a mecanização. Portanto, como é que se fazia? As pessoas lá tinham as vaquinhas, ordenhavam meia dúzia, uma dúzia de vacas, depois iam podar, depois iam colher as batatas, isso tudo. Tinha um rancho de gente e íamos ocupando as pessoas assim. Agora é com tratores. Portanto, eu tenho que ter... E já havia, acho que aí uma pergunta sobre as máquinas. Embora a gente recorre muito já à prestação de serviços, por exemplo, para a colheita de milho, porque uma máquina para colher milho daquelas picadoras é uma coisa caríssima, a minha cooperativa tem várias, há colegas que se tornaram prestadores de serviços que fazem esse trabalho. A questão tem a ver com essa utilização comum, não é? Eu pago isso, por exemplo, eu não posso pagar para lavrar, há quem pague. Eu estou no meio das casas, sou um agricultor urbano, tenho vizinhos, tenho muitos vizinhos, eu às vezes apanho engarrafamentos para ir para o campo, que é uma coisa muito chique, acho, mas ao menos não tem aquela solidão, não é, de andar lá. Tem alguns terrenos um bocadinho, mas estou perto de algumas zonas urbanas. E por exemplo, eu tenho, se eu coloco o estrume na terra, o churume, tenho que lavrar logo a seguir. É o tipo de trabalho que seria difícil, não era impossível, mas é difícil eu contratar. Há colegas, o José António, é um exemplo que eu falei há pouco, está fora, está muitas vezes longe, não é fácil, por vezes, contratar alguém que vá lá porque está longe. Ele também contrata esse serviço, mas outros não conseguem. Ou seja, nós temos de ter máquinas.
E eu não posso ter uma máquina, eu tenho um robô para ordenhar as vacas, por exemplo, mas não posso depois ter uma máquina de vindimar e ter depois uma máquina para fazer, ou seja, fazer outras atividades. Não quer dizer, eu, por exemplo, neste momento tenho uma pequena atividade de fazer algum milho-grão. É compatível. Agora, não podemos pensar. A atividade da produção de leite é muito exigente em termos de mecanização, em termos de conhecimentos. Fiz curso de inseminação, não insemino, consigo contratar esse serviço, mas precisava de conhecer. A gente faz uma série de formação, de cursos e de mecanização que nos obriga a especializarmos numa atividade. É possível conciliar algumas, mas não podemos pensar em ter 2, 3 ou 4 atividades diferentes. Claro, com certeza. No máximo 2. Para serem competitivos, as explorações deveriam aumentar de dimensão. Acha que a competitividade tem a ver com a questão da dimensão das vossas explorações? Neste momento? Sim, tem evidente. Isto tem vindo, as pessoas às vezes não sabem, a média de vacas por vacaria no mundo é 3 vacas. Isto quer dizer que há milhões e milhões de pessoas no mundo que têm uma vaquinha que dá o estrumo para o quintal, dá o leite para a família beber, da maneira que é criada, duvido que dê para vender, dá calor, se calhar, quando morre dá a pele, dá os ossos, é fantástico. As pessoas que andam para aí de barriga cheia a dizer mal das vacas não sabem o que é o mundo. Depois vêm aqueles vídeos feitos nas megas vacarias da Califórnia. Sim, não conhecem a nossa história no mundo rural. Nossa, ou da África, ou do Paquistão, ou da Índia. Não é? Nós aqui... Agora, nós tivemos de crescer. Se eu continuasse a ter as 3 vacas que o meu avô tinha, ou as 20 vacas que o meu pai tinha há 40 anos, quem ainda tem, alguns agricultores estão perto da reforma, que têm poucos animais, o que é que nós estamos a vender o leite ao mesmo preço, há 20 ou 30 anos. Como é que a gente consegue sobreviver? Estamos a produzir mais eficiência, a receber o mesmo. Por isso, foi a única maneira, é natural a gente continuar a crescer. Agora, nós atingimos um limite de preço que nem quem tem 1000 vacas conseguia sobreviver com este. Portanto, isto tem limites. A eficiência tem limites, a dimensão tem limites e levanta problemas ambientais e etc. Não podemos continuar a crescer. Eu tenho um artigo guardado para um dia escrever sobre ele, que era eu dizia, é possível ter uma vida digna com 80 vacas. Pronto, e nós aqui eu ainda não tenho, quer dizer, eu tenho 80 vacas, tenho 70 vacas adultas e depois tenho as vitelas. Sim. É a dimensão mínima, não é? E isto é tudo muito relativo. Na América há pessoas com 300 vacas a fechar a vacaria, a dizer que não tem dimensão suficiente. Portanto, não adianta a gente continuar a crescer como o burro a correr atrás da cenoura. Já tem mesmo que dizer, paguem-nos mais e lutar para... Uma pessoa lá por ter 500 vacas continua a não ter dimensão para enfrentar uma cooperativa ou para enfrentar um grupo de distribuição. Nós temos mesmo que nos organizar e que nos defender. E, obviamente que é natural que quem tenha um restaurante é legítimo queira ter uma cadeia de restaurantes, quem tem 1 hectare de kiwis é legítimo querer ter 2 ou 3 hectares ou 10, quem tem 10 ter 20. E eu, estando limitado por isso, procurei ser mais eficiente. Nós temos de estar sempre a tentar melhorar, reduzir custos, trabalhar melhor, mas não podemos depender só do crescimento. Mas tem sido esse o caminho, é natural. Sim, sim. Cada ano que passa temos menos agricultores e conseguimos manter a produção. A produção, claro. Agora, para a última questão, o que pensa sobre as ajudas do PEPAC para a fileira do leite? Uma boa questão. O que é que nós sabemos? Ainda hoje, numa reunião que tivemos na cooperativa, discutimos sobre isso e as pessoas estão muito preocupadas. Nós temos umas ajudas muito altas por hectare. Uma pessoa que tenha 50 vacas, tem 10 hectares de terra, às vezes tem mais.
mas as pessoas que lhe alugaram a terra ainda Não há recebem contrato. lá um subsídiozinho também e não fazem papéis, não assinam papéis e, portanto, o agricultor só recebe ajudas. E houve uma altura que nos deram uma ajuda por litro de leite e depois puseram-na, com a evolução da PAC, criaram direito e colocaram. Temos pouca área e todas as ajudas concentradas nessa área. E, portanto, nós vamos sofrer muito com a convergência, que é passarmos a um valor médio por país. Uma pessoa que tem 1000 hectares no Alentejo pode receber 100 euros por hectare, vai receber muito mais do que alguém que tem 10 hectares a receber 1000 euros. Receber 10.000 euros, outro recebe 100.000, acho que não estou enganando nas contas. Esta convergência vai ser por hectare, devia ser por agricultor, para ser mais justo, a coisa parecida. Portanto, vamos perder. Está prometida uma ajuda por milho silagem, que é pouco mais de metade da ajuda por milho grão. Resultado, o agricultor, se tiver que precisa de comprar milho silagem, vai ter que pagar ao agricultor que vende milho os 80 euros de diferença, se mantiverem isso, que ele enviava, que ele ia receber de ajuda se vendesse milho grão. E depois estão prometidas algumas ajudas que fazem sentido, em teoria, de ajudas a nível ambiental, ajudas a nível de colocar aditivos na alimentação, algas ou tipo de produtos para reduzir emissões, para reduzir a utilização de fazer tratamentos com antibacterianos. Há uma série de coisas que fazem sentido, o orçamento é que é muito pequeno. Estou muito preocupado com aquilo que está anunciado, espero que haja bom senso, porque nós já temos um preço baixo. Se as ajudas vão baixando da maneira que está prometido, é mais gente que vai abandonar o setor e depois não sei como é que vamos ficar. Estou preocupado, estou apreensivo. Como eu digo, em teoria a evolução é correta, na prática espero que seja possível melhorar um bocadinho aquilo que está. Sendo que, como digo, o nosso foco da associação é o preço justo, mas enquanto não vem esse preço justo, enquanto não há mecanismos, não resta outra alternativa senão aproveitar as ajudas que a Europa nos dá para nos compensar do preço baixo que nos paga. Que é por isso que tem ajudas. Com certeza. É mesmo isso. Bem, haja Carlos Neves e tem muito trabalho para frente, não é? Porque realmente é uma luta contínua na promoção e na luta do preço justo pelo leite. Então, em relação ao novo AgroMeeting, fazemos uma pausa, voltamos dia 5 de janeiro para falarmos sobre a produção de hortícolas bio na região Minho, com o nosso orador, o engenheiro José Sousa, que faz parte da empresa, gerente da Biodiversos e que nos vem falar sobre esta temática também muito relevante aqui para a região do Minho. Por isso, em nome da Espaço Visual, agradecemos a vossa presença, desejamos boas festas, bom Natal e vemos em 2022. Até lá. Força, muito obrigado, bom Natal a todos e um Natal com muitos produtos lácteos, com muito queijo, com muita alteria, rabanadas embebidas em leite, um Natal saboroso, com pouco Covid, com muito cuidado, com testes antes, com muita saúde, um Natal saboroso para todos. Muito obrigado pela vossa... Muito obrigado pelo tempo da antena. Diga. Nada, e vamos consumir produtos nacional, PT, não é? Exatamente. Para ajudar a promoção. PT, cuidado que PT às vezes é produto importado e fatiado. Cuidado, que o sítio o leite mas com produtos nacionais pagos a um preço justo. E preferência diretamente do produtor. Não é possível. Portanto, para chegarmos ao consumidor... Quem está na agricultura é possível. O direto do produtor, quer dizer, quem está na cidade não pode vir agora não pode vir buscar o leite da vaca, não é? Comprar a casa do agricultor, está longe, por isso a indústria faz um trabalho muito importante a pasteurizar e embalar o leite. Perde um bocadinho o sabor, mas a gente não pode ter a vaca na varanda das pessoas. Claro. Era muito desagradável isso tudo. Mas que
como voltando, pronto, tenhamos, isto dá para todos se Sim. colaborarmos todos. Muito obrigado, Gira Sónia, Gira Deus, Martino, fiquem e bem. felicidades para o espaço visual e para Muito toda a gente. obrigada, então. Então, Boa até noite. 2022. Fiquem bem.